sentar-se, irmãos. É uma felicidade tremenda, irmãos, nós podemos adorar a Deus. É um privilégio enorme, nós podemos louvar ao Senhor. E nessa tarde, a palavra que eu vou compartilhar com os irmãos está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao verso 17. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 14 ao 17. Façamos essa leitura, todos juntos, a uma só voz. 2, 3, e tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes das sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Amém. Conforme compartilhei já logo no início da abertura do nosso culto, hoje nós comemoramos o culto da Reforma Protestante. Em 1517, 31 de outubro, às portas da igreja de Wittenberg, Martinho Lutero colocou as suas 95 teses contra a igreja daquele tempo, mostrando o quanto estavam distantes da palavra de Deus. E a partir desse momento iniciou-se um movimento de uma grande reforma em todo o velho continente, que até os dias de hoje nós experimentamos aqui. Você tem que se lembrar, irmão, você está numa igreja presbiteriana. Aqui é uma igreja presbiteriana, uma igreja reformada, uma igreja histórica. E com esse propósito, mais uma vez, vamos ver a palavra de hoje, ao qual fala sobre a importância das Escrituras na vida de um fiel. A palavra de Deus é a base da nossa vida. A palavra de Deus é o fundamento da vida de um fiel. Sem a palavra de Deus não há como vivermos. Tanto que Martinho Lutero, ao ver as práticas da antiga igreja, ele se revoltou. Ele buscou resposta onde? Na palavra, nas Escrituras. Porque era comum naquele tempo a cobrança de indulgências, a cobrança que se fazia para que as pessoas pudessem obter a salvação. Mas isso não é a vida em Deus, porque a vida em Deus é a vida que nós vivemos pela graça. Hoje, nesse dia de hoje, eu vou compartilhar sobre a sola Escritura, somente a palavra de Deus, somente a palavra do Senhor. Nós temos que lembrar, irmãos, somente a palavra de Deus é o que nos move. Por isso que é muito importante. Não estou dizendo aqui que o poder do Espírito não move em meu povo presbiteriano. Claro que move. Move através do que, irmãos? Da palavra de Deus. É simples. O poder do Espírito permanece no teu povo por meio da ação da palavra divina em nossas vidas. Naquele tempo onde se cobrava a indulgência, Johann Tetzel disse assim: ao tilintar de uma moeda no gasofilácio, uma alma do purgatório é levada para os céus. Então, imagina o quanto estava depravada a igreja. Claro que a igreja também precisa de finanças, tá, irmãos? A igreja precisa de finanças. A igreja realiza muitos trabalhos, principalmente essa missão que nós queremos realizar em janeiro, dia 4 a dia 12 ou 13 de janeiro de 2026. Eu contei os valores para podermos realizar essa missão. E o valor de cada passagem aérea para irmos e voltarmos era de R$2.000, mais barato. Já tem gente, bicho. Aí eu cotei também o ônibus, né, pessoal? Ônibus. Ônibus eu prefiro ir de ônibus, sabe?
E adivinha quanto vai custar o ônibus? R$ 48.000. Irmãos, R$ 48.000. Muitos acho que aqui não tem na sua conta R$ 48.000, tirando algumas pessoas que eu sei que tem. Pessoas que estão sorrindo são as pessoas que têm esse dinheiro na conta. Mas não tô pedindo para você dar esse dinheiro não, tá? Não se preocupa, irmão, aqui não é universal do reino de Deus não se preocupa. O que estou querendo dizer com isso é que o tempo que nós vivemos é um tempo, mais uma vez, de retornarmos para a palavra de Deus. Como os grandes reformadores clamam dizendo assim, Ecclesia reformata, sempre reformanda. A igreja reformada precisa sempre se reformar. Isso quer dizer o quê? Sempre a igreja precisa retornar para a palavra de Deus. Sempre, irmãos. Por quê? A carne faz com que todos os dias desviemos a palavra do Senhor. Os anseios da carne, a concupiscência da carne, todos os dias te afasta de Deus. Por isso que todos os dias, irmãos, vocês precisam voltar para a palavra do Senhor. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. Eu preciso voltar para a palavra do Senhor. Porque a nossa vida todos os dias corre perigo. Constantemente somos agarrados, surpreendidos pelas tentações do diabo. E por isso a palavra de hoje, precisamos mais uma vez lembrar o quanto é importante a palavra do Senhor. O quanto a Escritura do Senhor, que fora trazida a nós, é essencial para que nós possamos viver uma vida cristã digna de um fiel verdadeiro. Irmãos, diante dessa situação, o lema da Reforma Protestante se baseava numa igreja que busca a palavra de Deus. Sola Escritura, somente a palavra, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Esses eram 5 lemas da Reforma Protestante. E um desses lemas é sola Escritura. Vamos viver somente pela palavra. E viver somente pela palavra significa viver literalmente aquilo que a palavra de Deus diz. E interpretar a nossa vida à luz da Escritura, da palavra de Deus. E por isso, irmãos, nós temos que lembrar nesse momento o quanto para nós a palavra do Senhor é importante, o quanto é necessário que nós voltemos à palavra do Senhor, porque o verso 14 diz assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Veja, essa carta de 2 Timóteo é a carta de Paulo para quem? Meu futuro presbítero Solo. A carta de 2 Timóteo é uma carta de Paulo para quem? Oh, aleluia! Glória a Deus! Nossa, que bênção! O homem é inteligente demais. É para Timóteo. E qual era o tempo em que Timóteo se encontrava? Qual era o contexto do momento em que Timóteo se encontrava? Era de uma perseguição da igreja. A igreja estava sendo perseguida. A igreja passava por dificuldades. Não somente isso, irmãos. A igreja estava enfrentando falsos mestres dentro dessa comunidade. Então imagina o quanto é difícil. Já não bastasse a perseguição fora da igreja, haviam problemas que estavam afetando a vida do fiel dentro da igreja. E se você for encontrar e buscar o contexto da vida de Paulo nesse tempo, era o momento em que ele estava esperando a sua morte. Ele estava no momento esperando por seu martírio. Então essa carta, de acordo com muitos comentaristas bíblicos, é a última carta que ele escreve antes do seu martírio, antes da sua morte. E logo, quer dizer, ele está mostrando a Timóteo aquilo que é o mais importante para o ministério pastoral do Timóteo em seu trabalho. Veja, irmãos, as últimas palavras de um homem, tá? Aquilo que ele acha mais essencial, aquilo que é mais importante, está sendo transmitida a partir dessa carta ao teu filho espiritual Timóteo. Ele diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste
e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Amém. Irmão, é isso que nós precisamos. A primeira coisa para nós voltar, por que precisamos voltar para a palavra? Porque precisamos permanecer na palavra de Deus. Nós precisamos permanecer na palavra do Senhor. A igreja precisa permanecer na palavra de Deus. A palavra de hoje, em grego, permanecer, a palavra meneim, significa permanecer, estar continuamente no mesmo lugar. Logo, a igreja precisa voltar e retornar para permanecer na palavra do Senhor. Irmãos, pois que Paulo diz, tu porém permanece naquilo que aprendeste. O que ele aprendeu? Ele aprendeu através de Paulo a palavra do Senhor. Não são outras coisas senão aprender a palavra de Deus. É isso que Paulo está mostrando para Timóteo. Timóteo, para você enfrentar essa dificuldade de perseguição, Timóteo, para você poder enfrentar essas adversidades dentro da tua igreja, dentro desses falsos mestres, você precisa, mais uma vez, se apegar à palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é essencial para a nossa vida. Não há outra coisa senão a palavra de Deus que nos leva para a salvação. O Espírito Santo desperta o teu coração para que você compreenda a palavra e queira viver essa palavra todos os dias. E por isso, irmãos, a palavra diz, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Quem ensinou Timóteo, irmãos? Foi Paulo que ensinou Timóteo. Tanto que Paulo chama Timóteo de meu filho espiritual, meu filho, né? Meu filho. Tem um irmão aqui fora da nossa igreja, né? Que o pessoal acha e fala, pastor, é teu filho. Ele não é meu filho, né? Vocês um dia, vou apresentar para vocês, tá? As pessoas falam, ó o teu filho, mas ele não nasceu da minha esposa. Minha esposa, cara da minha esposa. É. Ele não é meu filho, mas as pessoas falam, pastor, é seu filho, você que cuida dele. Né? Eu entendo que as pessoas devem dizer isso num contexto de um pai espiritual, né? Talvez. Eu prefiro compreender assim. Né? Para Paulo, Timóteo era um filho espiritual, ao qual precisava ser orientado em meio à adversidade, entender que aquilo que estava vivendo somente será capaz de vencer aquela situação pela palavra de Deus. Irmãos, por isso, você precisa ter maior anseio pela palavra. A palavra de hoje diz, permaneça na palavra de Deus, permaneça naquilo que for ensinado, naquilo que você aprendeu. A palavra de Deus nos ensina, amado irmão. A palavra de Deus nos diz aquilo que nós precisamos fazer e aquilo que nós não podemos fazer. E isso é importante demais para nós. É o manual do fiel, é o manual do ser humano para viver neste mundo. O mundo tão vil pelo qual nos encontramos. Eu continuo olhando aquele gráfico lá embaixo, na sala dos nossos amados irmãos, jovens da nossa igreja. Eu tenho verificado todo domingo se há alguma progressão, né? Porque escreveram lá, né? Cada um escreveu o seu nome e quanto haviam lido da palavra de Deus esse ano. Convenhamos, né, pessoal? Tá meio triste, não tá? Tá triste demais. Isso, eu fiquei pensando assim por um outro lado. Essa paredinha que vocês fizeram ali com aqueles papéis, aqueles nomes, é o diagnóstico da nossa situação espiritual. Tá? Não estou criticando não, tá, gente? Não estou apontando o dedo, porque, né, quem sou eu? É o diagnóstico de como está a nossa igreja, como está a nossa comunidade. Irmão, por isso estou falando para vocês. Então fica falando, pastor sempre fala que a palavra é importante. Mesmo repetindo várias vezes, você não ouve. Nós precisamos entender, a palavra de Deus é essencial para você viver.
Não tem como um fiel viver neste mundo sem a palavra de Deus. Por quê? A fé vem pelo ouvir o quê? Ouvir a palavra. Não é ouvir as coisas do mundo, não é ouvir as histórias. Não, isso não traz fé. O que traz a fé na sua vida é ouvir a palavra, é ouvir a pregação. E por meio da pregação, a ação divina, a ação do Espírito Santo te transforma e te regenera, a fim de que você viva uma nova vida em Cristo Jesus. E por isso, irmãos, em primeiro lugar, permaneça na palavra de Deus. Permaneça na verdade. Permaneça sempre vivendo aquilo que Deus nos ensina por meio da tua Escritura. Porque quando nós vivemos a palavra de Deus, seremos inabaláveis. A vida de um fiel se torna inabalável a partir do momento que você entende a palavra, compreende a palavra e vive a palavra, porque você vai criar raízes profundas, pela qual nada te abalará, nada vai estremecer a tua vida, porque a palavra de Deus te alimenta a todo momento, te fortalece em todo momento, em toda e qualquer adversidade, você é capaz de enfrentá-la de forma simples, crendo naquilo que Deus falou através das suas promessas. Isso é maravilhoso, irmão. Você pode pensar, poxa, pastor Samuel deve ser muito firme. Não, irmão, eu não sou firme. Eu sou todos os dias abalado. Diante dos problemas que encontro em minha vida, todos os momentos eu posso ficar abalado, mas eu não me abalo mais. Por quê? Eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus move a minha vida. Eu sei que Deus está protegendo e guardando a minha vida. Imagina Martinho Lutero sendo perseguido pela igreja daquele tempo. Ele escreve o louvor, o hino, castelo forte é o nosso Senhor. Ele diz, o Senhor é meu castelo forte, onde eu posso guardar a minha vida e ser protegido por Ti. Isso ele compreende como, irmão? Pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que fortalece a vida desse homem. É a palavra de Deus que fortalece a minha, a tua vida no Senhor. E por isso, irmãos, lembre-se do texto, Salmo 119, verso 105. O que diz o texto? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Amém. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus é luz, irmão. E é por isso, onde quer que você se encontre, se você vive a palavra, as trevas sumirão, porque você é luz, você vive a palavra. E por isso, irmãos, mais uma vez, permaneçam na palavra de Deus. Permaneça nos ensinos da palavra do Senhor. Em segundo lugar, irmãos, leia o verso 15. Vamos ler o verso 15 todos juntos? Irmã Área, verso 15. Vamos ler juntos, 1, 2, 3 e... E que desde a infância sabes as sagradas letras, né? A gente entende que o contexto aqui é que Timóteo, desde a infância, né, ele aprendeu a palavra do Senhor. E Paulo, entendendo, diz a ele, e que desde a infância você conhece as sagradas palavras, as sagradas letras, que podem te tornar sábio. Sábio para quê, irmãos? Para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Irmão, a palavra sabedoria aqui no grego, Sofia, né? Vocês já devem ter visto muitas pessoas que chamam Sofia. Isso é sabedoria. A sabedoria que provém de Deus. A salvação pela fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Irmãos, o que Paulo está querendo mostrar para Timóteo? Ele está dizendo, viva continuamente a palavra de Deus. Essa palavra que você desde a sua infância meditou, guarde-a no seu coração, porque ela vai te tornar sábio, a fim de que você viva a salvação de Deus todos os dias. Irmão, a salvação de Deus precisa ser experimentada todos os dias.
A salvação que Deus operou por meio de Cristo, você precisa todos os dias experimentar e agradecer por tudo que Deus tem feito. Essa é a vida de um fiel feliz, irmão. A vida verdadeiramente feliz provém daquilo que Deus fez sobre a tua vida, daquilo que Deus tem operado sobre a tua vida. E por isso Paulo está falando a Timóteo: viva aquilo que você aprendeu desde a sua infância, porque Ele vai te tornar sábio a fim de que você, pela fé em Cristo Jesus, viva a salvação. O que Paulo está querendo dizer? Viva a salvação todos os dias. Você com a sabedoria, não é uma sabedoria mundana, irmãos, entenda aqui. Não é uma sabedoria para você fazer bons negócios, não é uma sabedoria para você prosperar nos seus trabalhos, não é isso. É sabedoria para você compreender todos os dias o quanto Deus tem sido bom na tua vida, o quanto Deus tem sido maravilhoso. A palavra de Deus, irmãos, por isso que eu agradeço demais aos professores do nosso departamento infantil, né? Pessoal, é muito importante. Desde a sua infância, temos crianças que aprendem a palavra do Senhor, tá? Por isso, professores, vocês que são professores aqui, vocês precisam ser sempre exemplos. Porque aquilo que a criança está absorvendo vem de você. Tá? Claro, você vai dizer, mas e a família? Sim, da família também. Né? Mas você também, professor, tem que dar o bom exemplo. E por isso eu fico feliz, poxa, irmãos. Né? Porque eu vejo meus professores aqui dando bom exemplo na igreja. Não é, Saulo? O Saulo tem dado bom exemplo. Hyunju tem dado bom exemplo. A nossa Tipsarinha Mônica disse, poxa, que professora boa. Dando bom exemplo. A Jennifer, professora dos adolescentes. Que legal. Chuchan, né? Chuchan, né? Amado irmão. Dando bom exemplo. Irmãos, precisamos viver todos os dias a salvação de Deus, para que, por meio de nossa vida, os nossos pequeninos possam crescer cada vez mais. E por isso, entenda, a palavra de Deus nos leva a compreender cada vez mais aquilo que Deus tem feito sobre nós. Se você não ler a palavra de Deus, não há como compreender todos os dias aquilo que Deus tem feito. Quando nós amamos ao Senhor, nós queremos entender e compreender aquilo que Ele tem feito sobre nós. E por isso, irmão, você tem agora mais 2 meses para o final do ano. Eu desafio você, irmão, leia a palavra de Deus até o fim deste ano. Termine a leitura da Bíblia até o fim deste ano. É um desafio, irmãos, né? Desafio. Isso, dizem, tá? Isso eu também não consegui fazer. Dizem que se você ficar só lendo a Bíblia durante 4 dias sem parar, você consegue ler a Bíblia por completo. 4 dias. Então, pessoal, vocês têm mais de 60 dias pela frente. 4 dias, sem comer, sem fazer nada. Só o dia inteiro, só lendo a palavra, você consegue terminar. Irmão, a palavra de Deus nos torna mais sábios para entender o que é a salvação em Cristo Jesus. E por isso, irmão, medite a palavra de Deus, busque a palavra do Senhor. Né? Essa semana eu estava em casa e a minha filha, a caçula, disse, pai, a gente não vai ter culto familiar? Eu falei, opa, sim, vamos fazer o culto familiar. Esqueci, vamos lá, vamos fazer uns cultos. Eu acho que ela, na verdade, não estava pensando em fazer o culto, só estava falando por falar. Aí eu falei, vamos fazer o culto? Se quiser, pode fazer. Né? Aí nós começamos o culto. Aí eu falei assim, ó, irmãos e irmãs, a palavra do texto de hoje está em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9. Né? E esse texto fala, porque é pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, dom de aura para ninguém, se glorie, né? Esse é o texto, muitos devem saber. Eu falei, vamos lá, eu li o texto, eu percebi que a família não acompanhou a leitura. Aí eu falei, é o seguinte, agora vai ler cada um por si aqui, vamos lá, minhas filhas, você, Jenny, começa a ler. E ela começou a gaguejar, gente. Né? Ela porque pela graça, pois salvos. Falei, o quê?
Pois salvos? Não, sois salvos, lê direito, você está cega, minha filha. Aí ela já fez aquela cara, né? Continua lendo. Isso não vai de vós, o quê? Como assim? Lê direito. Poxa, irmãos, o momento de culto familiar é um momento para ser agradável, né? O negócio começou a ficar pesado o clima. Eu falei, eu estou com 2 analfabetas em casa e não sabia, né? Eu falei, minhas filhas, vocês não sabem ler? Aí a minha esposa, para defender minha filha, acho que a Jenny está com problema de visão, papai. Não é possível. Vamos lá, pega outra Bíblia grande lá, pega lá. Abre aí, vê, agora lê de novo, né? E ela leu e depois, lendo, ela leu uma vez, lê de novo. Leu 2 vezes, lê de novo. Leu 3 vezes, ela lê de novo. Aí na 4ª vez, ela já estava lendo muito bem. Irmãos, muitas vezes a gente lê a palavra de Deus, mas muitas vezes a gente lê sem entender coisa alguma. Parece que você está lendo grego ali. Parece que você está lendo hebraico ali. Irmão, por isso que precisamos nos atentar para ler a palavra de Deus. Não é uma simples leitura, irmão. Você precisa também querer estudar. Você precisa ler e estudar a palavra ao mesmo tempo. Pessoal, hoje em dia tem chat GPT, pessoal. Tá? Você vai dizer, pastor, mas não é meio antiético usar chat GPT para perguntar sobre Jesus? Irmão, você não busca no Google? Você vai no Google. Mesma coisa, pode procurar. Procura lá informação. Por que que Paulo está falando isso para Timóteo? Não tem problema nenhum. É problema se você vai pregar, tá? Isso é problema. Se eu colocar assim, eu vou pregar hoje, olha, eu vou preparar textão. Aí, chat GPT, me faça um textão para pregar na igreja, cujo os irmãos, faixa etária de 30 a 35, dá uma mensagem para ele. Aí é problema, tá? Aí está errado. Mas se você vai procurar uma informação, para perguntar a respeito de algumas questões teológicas, pode perguntar. Pergunta geralmente sobre uma perspectiva da igreja reformada. Tem que colocar assim, tá? Sob uma perspectiva da igreja reformada. Isso é importante, tá? Então, irmãos, nós temos vários recursos, vocês podem usar. Eu prefiro um pastor que seja presente para me ensinar. Claro, se você quiser, pode mandar mensagem para mim também. Em nenhum momento disse não pode mandar mensagem para mim. Manda mensagem para mim, pastor, eu estou com uma dúvida a respeito dessa situação. Pode perguntar. Se é para a palavra de Deus, se é o bem para a nossa igreja, o que eu não posso fazer, irmão? Irmão amado, então logo nessa tarde, se nós não vivemos e não praticamos a palavra de Deus, algo está errado em nós. Algo está errado. E por isso, mais uma vez, eu digo para todos que estão nesse momento aqui presente, viva a palavra de Deus todos os dias, buscando a sua sabedoria. Permaneça na palavra e busque a sabedoria. A sabedoria que te leva o quê? Para a salvação. Aleluia! É a sabedoria que te torna sábio para compreender mais e mais de Deus. Irmão, como é que vamos compreender um Deus infinito diante da nossa finitude? Mas a palavra de Deus nos mostra um pouco daquilo que podemos compreender a respeito dele. E a Bíblia diz, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é benigno, Deus é bondoso. Tudo isso você encontra onde? Na palavra de Deus, na palavra do Senhor. E por isso, mais uma vez, repito para cada irmão aqui presente, medite as Sagradas Escrituras todos os dias. A palavra em Atos capítulo 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas. Como você vai ser testemunha do Espírito? Pela palavra de Deus, irmão.
Você precisa conhecer a palavra de Deus para poder testemunhar. Você precisa compreender aquilo que Deus fez sobre a sua vida para poder testemunhar. E por isso, nessa tarde, mais uma vez, amado irmão, lembre-se, o Senhor deseja que nós permaneçamos na sua palavra, para que vivamos a tua sabedoria todos os dias. Já falei, irmão, não é uma sabedoria para viver o mundo, tá? A sabedoria é para vivermos o reino de Deus. Quantas vezes já repeti para os irmãos, nós somos peregrinos por aqui, irmão. Você está de passagem nesse mundo. Nós estamos de passagem, irmão. O peregrino, ele vive uma vida minimalista. Oh, irmão. Já vi irmão indo para a missão, por exemplo. A gente vai para a missão para ficar uma semana, 2 semanas. Já vi gente trazendo uma mala de 32 quilos, sabe aquela grandona? Pelo amor de Deus, você vai passar 2 semanas só fora. Eu sei que mulher precisa carregar mais coisas. Eu compreendo, porque também tem a minha família, a maioria é mulher. Eu compreendo. Mas se você vai para uma missão, irmão, você não precisa levar tanta coisa não. A gente vai para a missão em janeiro, tá, pessoal? Estou orando para que seja Bahia. Estou orando para que seja Jacobina, mas não sei para onde a gente vai. Para chegarmos em Jacobina, só de ônibus, só o tempo de viagem de ônibus, são em torno de 30 horas. Não fala nossa, pessoal, tem que falar que bênção. Oh, que nossa, que bênção. Meu, irmãos, imagina 30 horas juntos, a gente junto lá dentro do busão. Vocês não ficam felizes? Eu fico feliz, poxa, eu vou poder conversar por várias horas, né, com o Anthony, vou poder conversar várias horas com a Michele, vou poder conversar várias horas com o Solo, né? Imagina, irmãos, depois de uma missão, pessoal, olha, eu vou falar, o clima daqui vai mudar muito. Muitas coisas vão mudar aqui. Por isso que eu estou orando a Deus, Deus nos permita realizar essa missão. Porque se faltar dinheiro, eu vou tentar dar um jeito, pessoal. Não do meu jeito, da forma de Deus, tá, irmãos? Tá? Irmãos, precisamos ir para a missão. Porque é uma ordenança de Deus. Ide, fazer discípulos. Você tem que ir. Não é só, pastor, eu vou enviar uma ofertinha aqui. Quanto? R$10. Tá bom, tudo bem, que bom que você está enviando oferta. Mas, irmão, você precisa também atuar, ir e realizar a obra. A palavra de Deus diz, se você não medita a palavra de Deus, não há como você compreender isso. Pessoal, a gente precisa definir. A gente precisa realizar a missão. Precisamos realizar trabalhos missionários. Irmãos, dia 9 de novembro, eu convidei um casal de missionários aqui. Pessoal, 9 de novembro é o dia dessa pregação, né, Tony Salim? Aí você vai para dia 16, tá? Pode ser? Tá? 9 de novembro vai ter um casal aqui que faz trabalhos numa missão em Guiné-Bissau, tá? Eles vão vir aqui para trazer a palavra, ele vai mostrar todo o trabalho que ele realiza. Para quê, irmãos? Por que vamos trazer um missionário para cá? Para a gente olhar, ai que legal, que trabalhinho bem feito, parabéns. Você... Não é isso não, irmão. É para a gente ir lá um dia. É para você ir lá, amado irmão. Eu quero ir lá com vocês, pessoal. Mônica de Saninho, vamos lá. Carol de Saninho, vamos lá. Né? Sai só rindo, né? Passar perrengue, tem que passar perrengue também, poxa. Passar calor do caramba. Calor de matar, meu. Pensei que ia desmaiar no busão uma hora. Mas tem que passar por isso juntos. Não fiquem com medo, irmãs. Não estou vivo aqui, ó. Estou vivo, gente. Estou bem vivo aqui. Não se preocupem, vocês voltarão vivos. Talvez com a saúde um pouquinho debilitada, mas vai voltar vivo. Tudo isso você consegue compreender como? Pela palavra de Deus.
Tudo isso você passa a entender pela palavra do Senhor. Se você não medita a palavra, você vai dizer: ai, vida de crente, ir para a igreja de domingo, cultuar e acabou a minha vida, eu já fiz a minha parte. Não, que desgraçado você, hein? Desgraçado. Se você pensa assim, você é um desgraçado. Porque a palavra diz: vá, sirva, ide. Jesus mostrou, irmão, Jesus lavou o pé dos discípulos. Imagina aquele pé horroroso daqueles discípulos. Ele toma pelo pé e lava o pé de cada um deles, para que você também faça o mesmo, para que você também sirva e se humilhe da mesma forma como ele se humilhou. A função de lavar os pés dos discípulos era encarregado para aquele que é o menor dos servos daquela casa. Então imagina o que Jesus quer mostrar com isso. Jesus está querendo dizer: eu estou aqui para servir, eu serei o menor para que vocês possam viver a minha palavra como servo do Senhor. É isso que Deus e Jesus quer transmitir. E por isso, mais uma vez, irmãos, permaneça na sabedoria do Senhor, permaneça na palavra, para que você compreenda cada vez mais aquilo que Deus tem mostrado a nós. E por último, irmãos, verso 16. Irmã Área, vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... toda a Escritura. Amém. Amém. Verso 17, leamos junto mais uma vez. Verso 17, 1, 2, 3 e... seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Veja, lembre-se bem aqui, olha o que a palavra diz. Toda a Escritura é inspirada. A palavra inspirada por Deus, em grego, é o theopneustos. É como se Deus colocasse o respirar ali, né? O seu fôlego ali. Né? Então, a palavra de Deus foi inspirada. Deus inspirou aqueles 40 homens que escreveram a palavra de Deus por meio do teu fôlego, para que não falasse aquilo que eles precisavam dizer, mas sim aquilo que Deus queria dizer a eles. E por isso, irmão, por isso que a palavra de Deus é útil a nós. A palavra de Deus é muito útil à sua vida. Sabe por quê? A palavra diz assim, a palavra inspirada por Deus, útil para o ensino. Irmãos, precisamos aprender a palavra de Deus. Não somente isso, a palavra diz assim, para a repreensão. Irmão, a palavra de Deus também serve para repreender você. Não é só, ai, coisas boas. Ai, pastor, hoje eu me senti ferido porque eu senti que você estava falando a meu respeito. Irmão, você não é tão importante para a gente ficar lembrando de você todo o tempo. Não é, irmãos. A palavra de Deus é para corrigir toda a igreja. A palavra de Deus é para corrigir cada um de nós. É para repreender a nossa vida, para que não vivamos o que mais o pecado. Lembre-se disso, irmãos. A palavra de Deus não fala só de amor. Ai, meu filho, como eu te amo. Ai, como eu gosto de você. Ai, como você é bonzinho. Ai, como você tem sido uma estrelinha. Irmão, não. A palavra de Deus repreende. Os pais da minha geração estão falhando demais, tá? Isso eu coloco também a minha vida, tá, irmãos? Porque os pais da geração anterior, que foram os meus pais, eles tinham repreensão, hein? Caramba, e que repreensão, hein? É na chibata. Não vai aprender, vai tomar na chibata. Vocês não sabem, as mães daquela época, elas são craque, elas pegam um chinelo, vai rapidinho, uou! Não adianta fugir. Eu lembro os pais, os meus amigos, até amigos meus de colégio, né? Os pais deles assim, ó, o que você fez, moleque? Pegava o cinto, Meu Deus, que isso? E não era pai coreano não vem inventar não, era um pai brasileiro. Ele tirou a cinta, levantou, falou, rapaz, ele vai tomar chibatada. E pau! Hoje em dia os pais não fazem nada disso. Não estou falando que tem que ter violência não, tá, irmãos? Não confunda. Hoje em dia os pais não têm dado repreensão aos filhos. Isso eu coloco a minha vida também. Porque eu só falo para minha filha assim, ai, minha filha,
eu amo vocês. Eu gosto muito de vocês, minhas filhas. Vocês são lindas, vocês são maravilhosas. Sabia? Não parece, né? Mas em casa eu sou assim, tá, irmãos? Em casa, tá? Na igreja, né? Tipo... Aí o que acontece? Os bichos são folgados. Folgados pra caramba. Irmãos, eu estou falando da minha parte. E muitos dos pais aqui, da minha geração. O moleque não toma uma bronca. Toma uma bronca do professor, vai lá. Mamãe, que isso, irmão? Aceita. Né? Mas eu também falho. Né? Eu vejo a minha filha, já falaram, pai, o tal professor fez isso comigo. Fala, nossa, como ele é ruim, né? Como ele é mau. Né? Mas, irmãos, a palavra de Deus é repreensão. Né? Tem repreensão na palavra, irmão. Não é só passar a mão na cabecinha, você é bonitinho, você é legalzinho, não, irmão, não confunda. Se você está no caminho errado, você precisa ser repreendido. E a palavra diz na sequência, para a correção. É uma repreensão para corrigir você. É uma repreensão para corrigir a sua vida, para que você viva o quê? No caminho de Deus. Por isso, irmão, que mais uma vez precisamos lembrar que precisamos todos os dias da palavra, independente se ela nos dá amor, se ela nos repreende ou não. A palavra de Deus é essencial a nós. É essencial para a tua vida. Não espera alguém que somente te dê carinho e amor. Você precisa de alguém que te repreenda também. Caso você esteja no caminho errado, caso você esteja desviado da palavra de Deus. E a palavra termina dizendo, a fim de que o homem de Deus seja perfeito. Deus deseja que você seja perfeito. Deus quer aperfeiçoar a tua vida por meio do quê? Da palavra de Deus. Irmão, a sua vida vai ficar perfeita diante do Senhor. Você vai ser aperfeiçoado por meio do quê? Da palavra de Deus. Sola Escritura, irmão. Não confunda. Aqui não é um lugar de movimento carismático, não. É a palavra de Deus que prevalece aqui. É a palavra, a Escritura que prevalece em nós. E a palavra diz, perfeitamente habilitado para toda a boa obra. A palavra de Deus é a base para que você possa praticar as boas obras. E por isso, mais uma vez, nós precisamos retornar para a palavra. Amada igreja, amado povo de Deus que se encontra aqui, retorne para a palavra do Senhor. Diga para a pessoa que está ao seu lado, vamos voltar para a palavra de Deus. Precisamos voltar para a palavra de Deus. Durante mais uma semana, irmãos, lembre-se, a palavra de Deus é o que move a nossa vida. A palavra de Deus move a sua vida, a minha vida. E sem essa palavra, não há como enfrentarmos um mundo tão vil que todos os dias deseja nos derrubar. Somente pela palavra de Deus é que entendemos a graça do Senhor. Somente pela palavra de Deus compreendemos aquilo que Deus tem feito sobre nós. Oremos. Senhor Deus, agradecemos a Ti imensamente, porque nessa tarde, mais uma vez, o Senhor mostra o quanto é necessário e importante vivemos voltados para a Tua Palavra. Senhor, mais uma vez, mova cada coração de cada irmão aqui presente, para que todos vivam a Palavra do Senhor, para que a Palavra de Deus seja algo, Senhor, ó Deus, inegociável em nossa vida, e por meio da palavra glorifiquemos a Ti em todos os momentos. Senhor, mais uma vez, move o Teu povo para mais uma vez compreender o quanto foi maravilhoso o movimento da Reforma Protestante. E que também nós, como povo de Deus, possamos guardar a sola Escritura em nosso coração, para que o nome do Senhor seja exaltado. É o que nós pedimos e oramos. Em nome do Senhor Jesus.
Amém.